Então vamos lá, ó. Agora nós vamos para sair da teoria e vamos para a fórmula, para as fórmulas, né? A gente viu lá no começo do slide que o calor específico, não, capacidade térmica, né? Capacidade térmica, ela é esse valor aqui, se calcula com isso, ó. Capacidade térmica se calcula com a quantidade de calor, ou seja, quantas calorias eu preciso ejetar, e a temperatura. Isso é a capacidade térmica, né? Como é que calcula? Faz o cálculo do calor específico. Calor específico, a gente viu aqui no outro slide que ele se calcula. O calor específico seria a capacidade térmica sobre a massa, tá certo? Olha aqui, pessoal, nós vamos fazer aqui escurecer aqui um pouquinho aqui, fazer aqui umas jogadas aqui nessas fórmulas, tá certo? Se eu aplicasse aqui, ó, meio pelos extremos, eu poderia multiplicar a capacidade térmica vezes 1, que seria C, e C vezes M seria CM, correto? Que é a mesma coisa que está escrita aqui, ó. Estão vendo? Capacidade térmica igual a massa vezes o calor específico. Ok? Isso daqui que está escrito aqui, pessoal, é isso, ó. Meio também pelos extremos. Quantidade de calor vezes 1 é ΔQ igual a C vezes ΔT dá C vezes ΔT. Tá certo? Você diz assim, sim, para que vai servir isso e isso? Veja só, ΔQ C, quem é C? C, pessoal, é M vezes C. Então, se isso é igual a isso, eu posso fazer a substituição de C aqui dentro dessa fórmula. M vezes C. Quem é que sobra? ΔT. Estão vendo, ó, que se relaciona a mesma coisa que a gente encontra aqui embaixo? ΔQ, ou seja, quantidade de calor, ó, ΔQ, quantidade de calor que a gente vai dizer que é calorias, a gente vai chamar isso aqui de calorias. Quantas calorias eu preciso para aumentar a temperatura de um objeto, que é conhecido aqui como cal, né? M, o que é M? M é a massa. M é a massa. E essa massa aqui, pessoal, nós vamos trabalhar com ela sempre em gramas, a maioria das vezes. O C, o que é o C? C é o calor específico, que depende, calor específico, que vai depender de qual é a substância que está em jogo. E o ΔT, que já é bem conhecido, né? Que é a variável ΔT maiúsculo, viu, pessoal? Tá certo? ΔT maiúsculo porque minúsculo geralmente é tempo, tá certo? Então, ΔT, variação de temperatura. Então a gente chega nessa equação aqui, pessoal, ou nessa fórmulazinha aqui, muito interessante, ó. Se eu quiser calcular as calorias, de quantas calorias um objeto precisa receber para mudar ou sofrer variação de temperatura, é só você calcular o produto da massa vezes o calor específico dele e vezes a variação de temperatura que ele vai sofrer. Para que a gente chegou até essa fórmula? Simplesmente porque o que se pergunta mais é isso, pessoal. Qual ou quantas calorias eu preciso colocar em um sistema para que ele sofra isso que a gente já comentou. Agora nós vamos para os exercícios, beleza?